E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para dar uma olhada na nova série de estudos da Editora Promessa. E o tema, olha, é daqueles. Num mundo que parece que está de cabeça para baixo, a pergunta que não quer calar é: como é que a gente mantém a família de pé firme? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um tema super atual, mas que na verdade é eterno. Bora lá? Ok, vamos começar já com essa frase do editor da série que uau, pesa, né? É quase um soco no estômago, pra ser sincero. Ele tá dizendo aqui que essa crise toda que a gente vê nos lares não é por acaso não, é um sinal dos tempos. Isso, de cara, já coloca o nosso estudo num patamar de urgência que, olha, não tem como ignorar. E essa citação do editor, ela nos joga direto para a pergunta central que essa nova série de lições bíblicas busca responder. E, gente, isso aqui não é uma pergunta filosófica, não é teoria, é a questão que bate na porta de cada lar, todos os dias, sem exceção. Mas a notícia boa é que existe uma resposta, existe um caminho para a gente seguir. E para construir qualquer coisa que seja para durar, a gente precisa fazer o quê? Voltar para a planta original, certo? Antes de sair tapando o buraco e consertando rachadura, a gente tem que entender como a estrutura foi pensada desde o início. E é exatamente essa a proposta da primeira parte desses estudos. Uma viagem de volta ao Éden, para a gente redescobrir o design perfeito de Deus para a família. E aqui estão os pilares, o alicerce dessa construção. As primeiras lições vão direto ao ponto, sem enrolação. A gente começa entendendo que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Depois, a gente mergulha na aliança do casamento, na bênção da intimidade sexual dentro do casamento e até em como lidar com momentos difíceis, como as rupturas. E por fim, os papéis do marido e da esposa para ter um lar abençoado. É a base de tudo mesmo. Agora, se liga nesse conceito-chave. Uma só carne. Isso aqui não é só uma poesia, uma figura de linguagem, não. A expressão original, em hebraico, é basar ediad. Isso fala de uma união, uma união tão profunda, que duas vidas se tornam uma coisa só, uma unidade inseparável. É um lance de lealdade, de parceria total. E quando a gente entende isso de verdade, a nossa visão sobre o casamento muda, tipo, da água pro vinho. Beleza. Então a gente firmou a base, entendeu o projeto original. Mas aí vem a pergunta, né? E na prática? A série de estudos não fica só na teoria, não. Ela nos joga direto nos desafios do mundo real, do nosso dia a dia. Como é que esses princípios que são eternos funcionam na nossa vida de hoje, no século XXI, toda conectada e complexa? E olha só se os temas não são a nossa cara, do nosso tempo. A gente vai falar sobre educar filhos para a glória de Deus, sobre a família na era digital, como não se perder, né? Sobre as famílias mosaicos, sabe? Aquelas que são formadas por recomeços e como viver isso com graça. E, claro, como gerenciar conflitos com sabedoria e qual a relação entre a nossa igreja e a nossa família. Fala sério, são temas super urgentes e práticos. E essa tabela aqui, ela resume perfeitamente a tensão que a gente vive hoje. Pensa bem, de um lado, a visão bíblica, que fala de presença, de comunhão, de equilíbrio, de verdade eterna. Do outro, a cultura digital, que muitas vezes nos empurra para o individualismo, para a distração constante, para o cada um com a sua verdade. É um cabo de guerra. E a lição 9 mergulha de cabeça nesse conflito, dando ferramentas para a gente não ser simplesmente engolido por essa cultura. Certo, então a gente chega num ponto crucial. O objetivo de tudo isso não é só ter uma família que sobrevive, sabe? Que vai aguentando os trancos e barrancos, não. O chamado é muito maior. O lance é ter um lar com um propósito divino. Um lar que não só sobrevive, mas que brilha no meio da escuridão. Primeiro, que o nosso lar seja um centro de vida devocional. O primeiro lugar onde a gente se encontra com Deus. Onde orar e ler a Bíblia não é um evento, mas é o que dá o ritmo do dia a dia. Depois, que seja também uma escola para a gente aprender a gerenciar conflitos com graça. É em casa, no dia a dia, que a gente aprende a perdoar de verdade, a ter paciência, a viver o evangelho na prática. E uma família que vive assim, naturalmente, vira o quê? Um farol. Um ponto de luz no meio do escuro. Um sinal de esperança que mostra para as outras pessoas que, sim, existe um jeito diferente e muito melhor de viver. Porque no final das contas, é isso. Um lar firmado em Deus se torna um pedacinho do céu. Exatamente como diz o título da última lição. É uma pequena amostra, uma prévia do amor e da harmonia que um dia a gente vai viver na eternidade. Incrível, né? Dá até um ânimo novo. Mas aí, claro, vem a pergunta, beleza, como eu embarco nessa jornada? Como é que a gente traz tudo isso para dentro da nossa casa, para nossa igreja? O caminho é bem simples, mas é poderoso. Passo 1. Adquirir a sua revista. Você pode fazer isso no site da editora promessa.com.br ou procurar na sua igreja.
Passo 2, estudar os temas em casa, durante a semana, sabe? Se preparar. E o passo 3, que é fundamental, participar da escola bíblica. É lá na troca com os irmãos, na discussão em grupo, que a coisa toda ganha vida. É onde a mágica acontece. Então, fica aqui o nosso convite final. De coração, não vamos deixar essa oportunidade passar. É tempo de investir naquilo que a gente tem de mais precioso, nossas famílias. Fortalecer os nossos lares. E participar da escola bíblica todo sábado, na igreja local, é um passo prático, concreto nessa direção. É um tempo que pode transformar não só uma casa, mas uma comunidade inteira. Pensa só, se um lar pode mesmo ser um pedacinho do céu aqui na Terra, que tal a gente começar a construir o nosso agora mesmo?